Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, estão me ouvindo bem? O som tá ok? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. Então vamos fazer o início da leitura do Srimad Bhagavatam. O canto é o terceiro canto. O capítulo é o capítulo 8, né? O nome do capítulo, o título do capítulo é Brahma manifesta-se de Vishnu. E os versos são do verso 28 até o 33, que é o fim desse capítulo, né? Então, antes de mais nada, vamos cantar a canção que Srila Prabhupada pedia para que cantássemos, né? Jai Radha Madhava Jaya Kunja Bihari, Jai Radha Madhava Jaya Kunja Bihari, Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari, Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari, Yashodanandana Brajajanaranjana, Yashodanandana Brajajanaranjana, Jamunatira Vananchari, Jamunatira Vananchari, Jayurada Madhava Jaya Kunja Bihari. Então vamos fazer a leitura do verso número 28. E aí o Kadamba Kinjauka Pishangavasasam Swalankritan Mekalayannitambe Harena Chananta Danena Vatsam Srivatsa Vaksha Stalavalabhena. Então vamos ler só a tradução, o último verso a gente lê palavra por palavra. Ó meu caro Vidura, a cintura do Senhor estava coberta com um traje cuja cor amarela assemelhava-se ao pó açafroado da flor cadamba, e rodeada por um cinto bem decorado. Seu peito estava decorado com a marca de Srivatsa e um colar de valor ilimitado. Próximo verso. Parardiya Keyuramani Praveka Paryasta Dordanda Sahasra Shakan Avyakta Mulan Bhuvanam Gripetram Ahina Bogair Adivis Vita Valshan. Assim como o sândalo é decorado
com as flores fragrantes e ramos da mesma forma. Da mesma forma, o corpo do Senhor estava decorado com joias e pérolas valiosas. Ele era a árvore alto-situada, o Senhor de todas as outras no universo. E assim como o sândalo é coberto por muitas cobras, da mesma forma o corpo do Senhor também estava coberto pelos capelos de Ananta. Significado de Srila Prabhupada. A palavra Avyakta Mulan é significativa nesta passagem. Então, assim, a palavra Avyakta Mulan significa auto-situada. Tá? Então, Srila Prabhupada fala: a palavra Avyakta Mulan é significativa nessa passagem. De um modo geral, não se pode ver as raízes de uma árvore. Mas, no que diz respeito ao Senhor, Ele é a raiz de si mesmo, mesmo porque não há outra causa separada de sua situação além dele mesmo. Nos Vedas se diz que o Senhor é Swasraya Shraya. Ele é o seu próprio apoio, não havendo outro apoio para ele. Portanto, Avyakta significa o próprio Senhor Supremo e mais ninguém. Esse verso aqui é para, assim, Srila Prabhupada está estabelecendo isso daqui. Por quê? Porque Krishna, ele é o Senhor e não há um segundo que esteja no mesmo nível de Krishna, né? É a Ete Chansa Kalaha Punsa Krishna Stu Bhagavan Swayam, que de todas as encarnações, de todas as manifestações da divindade, né, de Deus, Krishna Stu Bhagavan Swayam, Krishna, ele é a origem de todas elas, né? Então, assim, existem muitos avataras, mas Krishna, ele é o avatari, ele é a origem de todos os avataras, né? Ele é como o Senhor Brahma, ele já estabeleceu no seu Brahma Samhita, né? Govinda Adi Purusha Tamaham Bhajami, ou seja, que Govinda, Krishna Govinda, ele é a pessoa original, ele é a pessoa, tudo vem de Krishna, tudo se manifesta a partir de Krishna, né? Então, existem dois tipos de manifestações, existem várias manifestações de Krishna. As manifestações de Krishna, elas são ilimitadas. Então, nós vamos ter, por exemplo, os Vishnu Tattvas, que são expansões diretas de Krishna, como é o próprio Balarama, ou expansões das suas expansões, né? Então, Sankarsana, Pradyumna, a Aniruddha no Vaikunta, em Vaikunta, né? No Paravyoma, né? O Mahavishnu, o Garbhodakashai Vishnu, né? Shrimati Radharani, tudo isso é expansão e manifestação do próprio Krishna. Mas essas manifestações, elas têm individualidade? Sim. Não é que Krishna ele se expande nelas e elas são apenas marionetes que ele está ali manipulando ou que ele está fazendo. Não são disfarces, não, são expansões dele, mas que têm a sua individualidade. Eles têm a sua individualidade, eles têm o seu próprio humor, eles têm a sua própria bhava, né? Eles têm o seu próprio humor, eles têm a sua própria personalidade, o seu temperamento. Cada um deles vai ter né? Por exemplo, Shrimati Radharani é a própria manifestação do amor de Krishna, né? Ela é a potência de prazer de Krishna. E Balarama é a potência de
poder de Krishna e também Balarama, ele também é o guru original, né? Assim como Shrimati Radharani, né? Então Balarama ele se expande, vai se expandindo em Sankarsana, em Pradyumna, em Aniruddha, e depois essas personalidades que são expansões de Balarama e que também têm individualidade vão se expandir no Garbhodakashayi Vishnu, né? No Karunodakashayi Vishnu, no Kshirodakashayi Vishnu, no Paramatma, mas todos eles têm individualidade, todos eles têm, né? Assim como nós, né? Nós somos jivas, almas espirituais, mas nós também somos expansões do Senhor, né? E temos individualidade. A diferença principal é que, como eles são expansões diretas do Senhor, o nível de bhaga, né, de opulência, né? Por isso que o nome de Krishna é Bhagavan. Bhagavan significa aquele que tem bhaga, aquele que tem opulências. Então, neles as opulências elas são quase tão grandes quanto a de Krishna, né? Chega quase, mas ninguém nunca é o que Krishna é, né? Então, nós temos essas bhagas, mas de forma limitada, né? De forma infinitesimal. Neles, essa é quase ilimitado. Ilimitado somente em Krishna, né? Krishna, ele também é a origem do Senhor Shiva, né? Que aí não é Vishnu Tattva, é Rudra Tattva. Então é uma expansão de Krishna, né? Que se manifesta nesse mundo material, mas que segundo Srila Prabhupada explica isso no quarto canto do Srimad Bhagavatam, né? É uma mistura da energia de Krishna com a energia material. A própria energia material também é uma manifestação e uma expansão do próprio Senhor Supremo. Quando a gente fala que a energia material é uma pessoa, é Maya Devi, né? Então, e é uma grande devota, ela está cumprindo o seu papel, né? Ela está cumprindo o seu papel. E qual é o papel dela? É testar as almas espirituais, que somos nós, para testar a nossa sinceridade para com Krishna. Ela ama muito a Krishna, né? Ela tem um amor especial a Krishna. E essa é uma outra característica desses Vishnu Tattvas, ou essas expansões do Senhor, como o próprio Senhor Krishna, né? Essas personalidades, eles não têm outro interesse senão dar prazer para Krishna, agradar a Krishna, né? Então, o processo para a consciência de Krishna é justamente o processo pelo qual nós vamos nos tornar elegíveis a ser um associado eterno de Krishna, como eles são, e como várias jivas, almas espirituais como nós somos, são associados eternos de Krishna, como é o caso dos Goswamis de Vrindavana, que é revelado que são manjaris, são gopis, né? Então essas gopis vêm a esse mundo, mas elas são associados eternos de Krishna, e são jivas, almas espirituais, né? Então, voltando a Maya, né, Maya Devi, ela está aqui para nos testar. Ela está aqui para nos testar. Por quê? Porque ela ama muito a Krishna. E assim como uma mulher que ama muito um homem, ela não vai deixar que qualquer pessoa desqualificada se aproxime do objeto de amor dela, né? Ela vai ficar ali prestando atenção e testando para ver qual é a sinceridade. Maya faz a mesma coisa. Maya não vai deixar qualquer se aproximar do objeto de amor dela, né? Mas no Bhagavad Gita,
Krishna, ele explica isso, né? Daivi Riesha Guna Mai, Mama Maya Duraitaya, Man Eva Ye Prapadyante, Mayan Tan Taran Tite. Que essa minha energia divina, que é Maya, ela é muito difícil de ser suplantada. Ela é muito difícil de vencer, né? Aí Krishna fala, mas se você se render a mim, ou seja, se você demonstrar esse amor, né? Aí Maya, ela vai deixar que você se aproxime, né? Srila Prabhupada faz uma analogia assim, né? Que você chega numa casa e tem um cachorro muito grande, né? Um cachorro muito grande. E certamente o cachorro ele ama muito o seu dono, né? O seu companheiro. E ele está ali para proteger, né? Apesar de às vezes o dono não precisar ser protegido, mas ele protege por uma questão de lealdade, né? E etc, né? Então, se você quiser falar com o dono, você vai ter que passar pelo cachorro, mas se você tentar aí, o cachorro vai te pegar. Qual é a maneira mais correta de você passar pelo cachorro? É você chamar o dono, porque o dono vai chegar e vai falar assim, não, peraí, esse aqui é meu amigo, só um instantinho. Aí você vai entrar e aí ele bota a mão nele, aí você bota a mão no cachorro, o cachorro te cheira e tudo. Mayadevi é a mesma coisa. Mayadevi, não que ela seja um cachorro, mas é a analogia, né? Da mesma forma, se você chamar Krishna, se Krishna interceder por você, Mayadevi vai deixar você se aproximar de Krishna e aí ela se torna até um aliado, né? Isso é uma coisa muito interessante. Por quê? Por exemplo, a gente vai ver no próprio exemplo de vida de Srila Prabhupada, né? Várias dificuldades que Srila Prabhupada teve no começo, né? Várias situações assim muito difíceis, né? Mas e aí ele se rende completamente a Krishna, ele se coloca completamente nas mãos de Krishna no caminho da Índia para o Ocidente. Ele tem infartos, né? Ele sofre de problemas cardíacos e quando ele chega nos Estados Unidos ele não tinha absolutamente nada, absolutamente nada. E aí ele, com aquela sinceridade dele e com o apoio de Krishna, ele estabelece centenas de templos no mundo inteiro, com milhares de devotos. A ISKCON, mesmo na época de Srila Prabhupada, era uma potência econômica, né? Essa energia material. Porque aí a energia material ela não estava mais conspirando contra, mas ela já tinha se convencido que Prabhupada era um devoto puro, né? E agora ela facilitava todas as coisas para ele, né? Tem várias histórias assim que são incríveis, assim, de como é que Srila Prabhupada compra as propriedades e tudo. A gente vê ali perfeitamente assim a Shakti de Krishna à disposição de Srila Prabhupada. Não só a Shakti espiritual, mas a Shakti material também estava ali servindo Prabhupada, né? Porque Prabhupada era o servo de Krishna, né? Então o servo serve o servo, né? ISKCON Rio, essas expansões diretas, ou seja, Vishnu Tattvas ou Shakti Tattvas, são porções plenárias ou porções das porções plenárias de Krishna. E nós somos Jivas Tattvas, partes integrantes separadas de Krishna, situadas em Tatastha Shakti. Exatamente, eu acredito que seja para Vyoma que está aqui ilustrando, né? Então, esses Vishnu Tattvas, eles são expansões diretas ou expansões das expansões diretas. Enquanto que as Jivas, que somos nós, as almas espirituais, nós somos também expansões de Krishna, mas nós somos expansões separadas de Krishna. Na Tatastha Shakti. O que é essa Tatastha Shakti? Srila Bhaktivinoda Thakur, no Jaiva Dharma, ele vai explicar o que é o Tatastha Shakti, né? A gente tem a Antaranga,
Shakti, que é a energia interna de Krishna, que é o mundo espiritual, e são todos esses associados de Krishna, né? Todos esses Vishnu Tattvas, eles fazem parte da Antaranga Shakti de Krishna, a energia interna dele, energia espiritual. E nós vamos ter a Bahiranga Shakti, que é a energia externa de Krishna, né? Que é o mundo material, né? Que é essa energia material, né? Existem várias diferenças entre uma e outra. E o que é a Tatastha Shakti? A Tatastha Shakti é uma linha tênue que fica entre a Bahiranga Shakti, entre a energia externa e a energia interna de Krishna. É entre o mundo material e o mundo espiritual, né? Então, Srila Bhaktivinoda Thakur, ele explica que o nome é Tatastha porque Tata significa margem, né? Então é como se fosse um rio, né? O rio, a parte de terra vamos dizer que seja a parte interna de Krishna, né? A energia interna. E o rio é a energia externa, ou ao contrário, né? A parte de terra é a energia externa, né? E a parte interna é a energia, é o rio, né? Mas às vezes o rio ele sobe de nível, então ele invade um pouco a energia material, né? Invade um pouco a área de terra, para depois ele tem ele seca um pouco, né? Ele diminui o seu nível. Então esse trecho ali que às vezes é material e às vezes é espiritual, que está ali no limite, na fronteira, essa é a Tatastha Shakti. A Tatastha Shakti, segundo Srila Bhaktivinoda Thakur, ela tem duas definições. A primeira definição é que é um lugar que está ali entre o mundo material e o mundo espiritual, certo? E aí, segundo Srila Bhaktivinoda Thakur no Javadharma, é ali que está o Mahavishnu, está ali na fronteira, né? Ele é totalmente espiritual e ele está na fronteira, né? Mas a Tatastha Shakti também somos nós, as almas espirituais, as jivas, as almas espirituais. Por quê? Porque assim como a margem de um rio que oscila entre o material e o espiritual, entre a terra e a água, a jiva ela também oscila o seu interesse. Então, numa hora a jiva ela tem interesse pela energia espiritual e uma hora ela tem interesse pela energia material. Quando ela tem interesse pela energia espiritual, aí ela começa a praticar os processos de autorrealização para poder sair da energia material, né? Quando ela tem interesse pela energia material, ela se afunda cada vez mais na energia material e o problema é que disso vem o esquecimento da nossa posição original, que é de servos eternos de Krishna, né? Mas, e aí quando eu falo assim, esse interesse pelo espiritual, não é só Bhakti, né? Jnana também, né? O próprio processo de Karma Yoga, né? É um processo de busca de prazer sensorial, mas é um processo regulado que vai elevando a consciência da pessoa para que ela possa buscar a autorrealização. Então, no começo, a pessoa deseja o quê? Desfrute material. No processo de karma, ela deseja desfrute material, ela deseja poder, ela deseja toda uma série de coisas. Só que ela vai fazendo segundo as injunções védicas, de forma regulada, consciente daquilo que está fazendo, né? Diferente da população em geral que está tentando desfrutar do mundo material, né? Mas não sabe como desfrutar e aí acaba sofrendo as consequências das suas escolhas, né? Mesmo não sabendo quais são as consequências. A maior parte das pessoas fazem as coisas sem saber. Então, o karma, né? Por isso que é incorreto a gente chamar as pessoas
em geral, de karmis, porque o karmi, ele sabe qual é o processo, ele tem consciência de quais são as consequências. Então ele age de acordo com as injunções védicas. Por quê? Porque aí ele pode escolher quais são as consequências que ele vai sofrer, né? As pessoas comuns não têm essa consciência. E aí ele vai obtendo os frutos das suas ações, das suas oblações, de tudo que ele vai fazendo, né? Mas ao mesmo tempo que ele vai fazendo isso tudo, o próprio processo que Krishna recomendou vai purificando a consciência daquele que pratica Bhakti. Então, vamos dizer assim, é como se Karma Yoga fosse uma pessoa que é viciada em drogas, né? Você não consegue tirar as drogas dela imediatamente, assim, né? Senão ela tem problemas. Então, Karma Yoga é um processo de desmame, né? Você vai aos poucos desmamando daquilo que você está viciado. Então, a pessoa que vai praticando Karma Yoga, ela vai se purificando, né? E aí chega um determinado momento que ela já obteve tudo aquilo, né? A maior parte dos desejos do seu coração com relação ao desfrute material estão satisfeitos, a mente dela está satisfeita. Aí ela começa a se perguntar o quê? Pô, mas a vida não é só isso, deve ter mais alguma coisa. Aí ela desenvolve interesse por autorrealização. E aí, quando ela desenvolve interesse por autorrealização, ela acaba indo para um dos dois caminhos, ou para Jnana ou para Bhakti. Jnana é o processo de rejeitar esse mundo. Então, o processo de karma é o processo de usar esse mundo, né? Mas que não vai te dar algo espiritual, ele vai purificar a tua consciência. Agora, o processo de Jnana, né? Jnana, que pode ser ou o processo meditativo que os Mayavadis fazem, ou o processo meditativo dos yogis, né? Que o yoga também é Jnana, né? A pessoa vai buscar a autorrealização, a Deus, uma realização espiritual. Só que aquilo que Jnana te dá é temporário. Ele vai te dar alguma autorrealização, sim. Você pode se tornar alguém impressionante espiritualmente e tudo, mas os resultados, eles são muito difíceis de ser obtidos. Krishna fala isso na Bhagavad Gita. Os resultados são muito difíceis de ser obtidos, porque a qualquer momento você pode cair da posição, né? E são temporários. São temporários, né? São temporários. No caso, por exemplo, daquilo que os Mayavadis buscam, que é se fundir no Brahman, né? Eles conseguem? Conseguem. Alguns pouquíssimos que estão praticando o processo, né, de negar esse mundo, eles conseguem, né? E aí eles se fundem no Brahman, e aí abrir mão, eles abrem mão de tudo, inclusive da própria individualidade. Só que no caso da individualidade, a individualidade ela é inerente à alma espiritual. Então, em algum momento, quando ele estiver lá no Brahman, essa individualidade ela vai ressurgir, porque ela é inerente. E aí, quando ela ressurge, a pessoa volta para cá, para o mundo material. Claro que volta numa posição privilegiada. Volta numa posição privilegiada. Ela volta com interesse em autorrealização, né? E a terceira forma é Bhakti. Bhakti é o processo pelo qual nós vamos restabelecer verdadeiramente, a nossa posição original, que é Krishnera Swarupahaya, Jivera Swarupahaya Krishnera Nityadasa, né? Jivera Swarupahaya, isso é dito por Chaitanya Mahaprabhu, que a condição original da Jiva é de servo eterno de Krishna, né? Então, essas são expansões. Então vamos continuar aqui a leitura, porque senão a gente não termina. Então, verso número 30.
Characharuko Bhagavan Mahidran Ahindra Bandhum Salilokapagudan Kirita Sahasra Hiranyasringan Avirbhavat Kaustubaratnagarban. Tal qual uma grande montanha, o Senhor mantém-se como a morada para todas as entidades vivas, móveis e imóveis. Ele é o amigo das cobras, porque o Senhor Ananta é seu amigo. Assim como uma montanha tem milhares de picos dourados, da mesma forma, o Senhor era visto com milhares de capelos com elmos dourados de Ananta Naga. E assim como uma montanha às vezes está cheia de joias, da mesma forma seu corpo transcendental estava completamente decorado com joias preciosas. Assim como uma montanha às vezes está submersa na água do oceano, da mesma forma o Senhor às vezes está submerso na água da devastação. Nivitan Yamadu Vratasriyam Swakirti Mavya Vanamalaya Harim Suriyendu Vayu Agni Agamantri Damabi Parikramat Paradanika Irdura Sadan. O Senhor Brahma, contemplando assim o Senhor sobre a forma de uma montanha, concluiu que ele era Hari, a personalidade de Deus. Ele viu que a guirlanda de flores em seu peito glorificava-o com sabedoria védica em doces canções, e era belíssima. Na luta, ele era protegido pela roda Sudarshana, e nem mesmo o sol, a lua, o ar, o fogo podiam ter acesso a ele. Tahi evatam nabi sarasarojan atmanan abam swasanam viyacham dadarsha devo jagato vidatam nata param lokam Visargandrishti. Quando o Senhor Brahma, aquele que faz o destino universal, viu então o Senhor, ele simultaneamente lançou seu olhar para a criação. O Senhor Brahma viu o lago no umbigo do Senhor Vishnu e a flor de lótus, como também a água devastadora, o ar secante e o céu. Tudo se tornou visível para ele. E aí, finalmente, o verso 33. Sakarma Bijam Rajaso Parata Prajasi Srikshan Yad eva dristvam astod visargam bimukastam idam avyakta vartmani abhiveshita atma. Então vamos agora ler palavra por palavra. Sa, ele, Brahma. Karma Bijan, semente de atividades mundanas.
Rajasa Uparaktaha, iniciada pelo modo da paixão. Prajaha, entidades vivas. Sishrikshan, desejando criar progenie. Yat, todas as 5 causas da criação. Eva, assim. Dristva, olhando para. Astud, orou a. Visarga, criação após a criação feita pelo Senhor. Visarga é a criação secundária, é a criação que é feita por Brahma, né? É quando ele dá forma aos elementos que originalmente foram criados por Krishna, né? Por Vishnu, pelo Senhor, né? O Senhor cria faz a criação primária, que é a criação dos elementos, das formas, dos cheiros, dos gostos, da inteligência, do falso ego, dos objetos de ação, tudo. E depois o Senhor Brahma dá forma a isso tudo, né? Nos planetas, nas plantas, nos animais. É claro que ele faz isso seguindo um roteiro, uma receita, uma fórmula que ele recebe do próprio Senhor, né? Então, a palavra visarga, né? Abhimukaha, em direção. Tan, este. Idyan, adorável. Avyakta, transcendental. Vartmani, no caminho de. Abhiveshita, fixa. Atma, mente. Então, tradução: o Senhor Brahma, sobrecarregando-se assim com o modo da paixão, sentiu-se inclinado a criar. Então, para criar, ele se reveste do modo da paixão, de Rajaguna, né? E aí ele começa a criação, porque tudo, o processo da criação é um processo de Rajaguna, né? Criação material, né? Especificamente ali a criação de Brahma. Então é no modo da paixão, né? O Senhor Brahma, sobrecarregando-se assim com o modo da paixão, sentiu-se inclinado a criar, e após ver as 5 causas da criação indicadas pela personalidade de Deus, começou a oferecer suas orações respeitosas no caminho da mentalidade criadora. Significado dado por sua divina graça ser Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Mesmo que se esteja no modo material da paixão, para criar algo no mundo é mister refugiar-se no Supremo para se obter a energia necessária. Este é o caminho do fim bem-sucedido de qualquer tentativa. Neste ponto encerram-se os significados Bhaktivedanta do 3º canto, 8º capítulo do Srimad Bhagavatam, intitulado Brahma manifesta do Garbhodakashai Vishnu. Om Gyanatimmirandasya Gyananjanachalakaya Chakshurumiritam Janatasmai Sri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manobhistam Staptam Yana Bhutale Swayanupaha Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vanderam Siguru Siuta Padakamalam Siguru Vaishnavancha Sirupam Sagrajantam Sahagana Ragunata Vitantam Sadivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devansi Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Vishakam Vitanska He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapja Kanchana Gourangira Devrinda Vaneshwari Vrishabhanu Sutidevi Pranamami Hari Priye Namam Vishnu Padaya Krishna Prastaptare Shrimati Purushatraya Swami Tinamine Namaste Gora Vrindavana Acharya Dina Palaya Premada Prabhupada Sevako Vedanta Shikshako Golokadama Prantareya Kataha Namam Vishnu Padaya Krishna Prastaptare Shrimati Bhaktivedanta Swami Nitanamine Namaste Sarasvati Devi Goravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashachade Shatarine.
Panchakalpatarubhyacha kripasindubhya vacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namoha. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Então aqui, esse capítulo que se encerrou, né, ele vem da sequência da conversa entre Vidura e Maitreya. Vidura ele faz muitas perguntas para Maitreya, e Maitreya vai respondendo, né? E esse aqui especialmente ele está falando exatamente sobre o Senhor Brahma, que vem de Vishnu, né? Então, e é interessante a estrutura do Srimad Bhagavatam, assim como a estrutura dos capítulos da Bhagavad Gita, né? Todo capítulo da Bhagavad Gita, seja o terceiro capítulo que Krishna vai explicar sobre karma, seja o quarto capítulo que ele vai explicar sobre Jnana, seja o 14º capítulo que ele vai explicar sobre os modos da natureza material e etc., né? Sempre, em todos os capítulos, sempre vai remeter ao quê? Que Krishna é a pessoa original, ele é Deus, que tudo aquilo que está sendo explicado é por obra dele, e Krishna sempre vai falar que Bhakti é superior a Karma e Jnana. O Srimad Bhagavatam ele não é diferente, né? O Srimad Bhagavatam ele é mais avançado, é um estudo pós-graduado, né? Porque aqui na Bhagavad Gita nós vamos ter uma visão de quem nós somos, né? De quem nós somos, por que a gente está aqui nesse mundo, o que é esse mundo, né? Na Bhagavad Gita vai explicar, na verdade, o que você tem que fazer, né, para você poder sair desse mundo. Então, na verdade, é o processo de Bhakti, né? É o processo de rendição a Krishna, é o processo de restabelecimento de relacionamento com Deus. E com esse restabelecimento de relacionamento com Deus, a gente entender quem é Deus, e aí a gente vai gradativamente voltando à nossa posição original. Mas o Srimad Bhagavatam, ele vai falar disso tudo novamente de forma mais explicada, mas ele vai estabelecer quem é esse Deus, quais são os detalhes desse Deus, por que ele criou esse mundo, né? Então, todo o Srimad Bhagavatam, ele vai começando do primeiro canto, em que ele vai fazendo uma apresentação, né? Depois ele vai evoluindo, né? No segundo canto ele já vai falar sobre a criação material, vai falar sobre os 3 tipos de manifestações de Deus, né? Que é o Brahman, o Paramatma, e vai falar sobre Bhagavan, naturalmente, sobre a pessoa suprema, né? Vai explicar sobre toda essa criação material aqui, né? No terceiro canto também existem várias conversas, né, entre Vidura e Maitreya, né? Mas que vão falar sobre isso, sobre a criação material, que é para a gente poder ter uma ideia de como é que isso tudo foi criado. Então, como é que é a Prakriti, né? Como é que ela foi criada, como é que todo esse mundo material ele foi criado. Mas todo o capítulo ele sempre vai remeter ao quê? Deus. Então aqui está falando, Brahma fez a criação secundária, mas ele não é independente de Vishnu, ele vem de Vishnu. Ele é uma alma espiritual que recebeu um posto, ele recebeu No quarto canto também vai ser falado sobre Visarga, vai continuar explicando sobre Visarga, né? Então vai explicar várias coisas da criação secundária e etc., né? E aí o Bhagavatam ele vai evoluindo, depois ele vai falando sobre as diversas encarnações de Krishna, né? Então ele vai mostrar os diferentes aspectos da personalidade de Krishna, justamente para a gente ter uma ideia de como é complexo e como atinte inconcebível as potências de Krishna,
né? Para ser coroado finalmente lá no 10º canto, em que a gente vai ler os passatempos do próprio Krishna, né? Então, enquanto que a Bhagavad Gita ela vai focar principalmente qual é o comportamento que você tem que ter, quais são os atributos comportamentais que você tem que ter para poder se aproximar de Deus, é isso que Krishna estabelece na Bhagavad Gita. Aqui no Srimad Bhagavatam, Krishna vai falar quem. Quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa que nós temos que buscar, né? E aí vai descrever em detalhes. Por que vai descrever em detalhes? Porque quantos mais detalhes nós soubermos, mais a nossa mente vai ficar atraída por essa suprema personalidade de Deus, por Deus. A gente vai lendo o Bhagavatam, a gente vai ficando completamente maravilhado por tudo que vai sendo descrito, né? Como é grande a misericórdia, né? Como é grande a misericórdia de Krishna, né? Vai mostrando exatamente assim a enorme misericórdia de Krishna. Por exemplo, no primeiro canto a gente vai ver ali a descrição da vida de Narada Muni, que é uma alma espiritual, né? E que agora tem um corpo espiritual, não tem mais um corpo material. E ele é o próprio representante de Deus aqui nesse mundo, né? Então, Narada Muni ele vai mostrando assim qual é o comportamento que você tem que ter para poder se aproximar de Krishna, né? É na verdade a coroação das instruções que Krishna faz na Bhagavad Gita, né? Na Bhagavad Gita, né? Então assim é muito bonito como Narada Muni ele mostra como é que era a sua vida anterior, né? Ele mostra como é que era a sua vida anterior e que é esse comportamento que a gente precisa desenvolver para poder chegar até Krishna, né? Bom, eu não vou. Depois vocês peguem no primeiro canto do Srimad Bhagavatam, ele vai descrevendo como é que Narada Muni ele vai descrevendo que quando ele era muito pequenininho, né, ele tinha mais ou menos assim uns 5 anos de idade, isso na sua vida anterior, né, e aí ele era filho de uma serva, de uma criada, né, de uma pessoa. Mas aí assim, durante o período das chuvas, né, sábios chegaram até a casa em que vivia Narada Muni e sua mãe. Narada Muni tinha 5 anos de idade, né? E aí eles se hospedam nessa casa e Narada Muni ele serve a esses brahmanas, esses sábios. E esses sábios eles eram praticantes de Bhakti Yoga. E aí Narada Muni assim, ele vai mostrando assim, as suas qualidades, falando que ele era autossatisfeito, que ele era disciplinado, mesmo com 5 anos de idade ele era extremamente disciplinado, ele não tinha interesse em brincadeiras e tudo, e ele servia esses brahmanas de forma muito humilde, de forma muito respeitosa. E aí os brahmanas eles ficaram satisfeitos com Narada Muni, e Narada Muni ele come com 5 anos de idade os restos desses brahmanas com a permissão dos brahmanas. Ele pede licença para os brahmanas para poder comer os seus remanentes, né? E aí Narada Muni fala que quando ele come os remanentes, a mente dele começa a se purificar por causa de comer ali a Mahaprasada que os devotos ofereceram. E aí os brahmanas começam a instruir ele sobre a verdade absoluta, sobre Krishna, sobre a pessoa suprema de Krishna, né? Assim como está descrito na Bhagavad Gita, né? E aí ele vai compreendendo que ele não é aquele corpo material, que ele é uma alma espiritual e etc.
e ele desenvolve um grande amor pelos Brahmanas, que são seus mestres espirituais, foram aqueles que instruíram Narada Muni na sua existência anterior. E aí ele começa a ficar muito ávido por ouvir os passatempos sobre a Suprema Personalidade de Deus, sobre Krishna, né? E aí ele aprende a meditar na Suprema Personalidade de Deus, em Krishna. Ele aprende isso com 5 anos de idade. E aí, depois de um certo tempo, ele continua praticando. Os Brahmanas vão embora, né? Eles continuam a sua caminhada. E assim, pouco tempo depois, muito pouco tempo depois, ainda Narada Muni, assim, com 5 anos de idade, ele era completamente dependente da mãe dele para tudo, para comer, para tomar banho, como uma criança de 5 anos de idade. E aí a mãe dele é picada por uma cobra, né? A mãe dele é picada por uma cobra. E aí ela é picada por uma cobra e ele fica órfão. Então o que ele faz? Ele vai e começa a caminhar pelo mundo. Ele caminha pelas florestas, ele passa por vários lugares. Imagina uma criança de 5 anos de idade. Mas, internamente, ele estava vivendo um paraíso, porque ele meditava, ele estava buscando a Krishna. Ele vai observando tudo isso e ele não se lamenta, né? E aí ele vai caminhando pelo mundo, vai vendo muitas coisas, e aí finalmente, num determinado momento, ele para num lugar, na beira de um lago, e ele medita, e aí o próprio Senhor Vishnu se manifesta para ele, diante dele. Aí se manifesta diante dele e fala para ele, né? Aí se manifesta diante dele. Aí, de repente, tudo some. E aí ele fica querendo ter aquela manifestação novamente. E aí ele se esforça muito, 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 e ele não tem muito sucesso, né? Mas aí, Vishnu, vendo a determinação dele, fala para ele que naquela vida ele não veria mais o próprio Krishna. Por quê? Porque ele ainda não tinha estabelecido realmente o bhava, né? Não tinha estabelecido ali o começo do relacionamento com Deus. E que para isso ele precisava se descontaminar. Se descontaminar de quê? De Sattva-guna. Porque Sattva-guna também é contaminação material. E aí ele vai, e aí chega um determinado momento que Narada Muni abandona o seu corpo, lá mais na frente, e aí ele ganha esse corpo espiritual. Então toda a vida de Narada Muni, se a gente for ler a vida de Narada Muni, a vida de Narada Muni é na prática aquilo que Krishna está recomendando na Bhagavad Gita, que é ter misericórdia do mestre espiritual, é o controle dos sentidos, é se colocar inteiramente à disposição de Deus, né? Então essa é a história de Narada Muni, né? Mas isso é o Bhagavad Gita. Qual é a atitude que nós devemos ter, né? Já o Srimad Bhagavatam, ele é a descrição de a quem que nós vamos adorar. A gente desenvolveu essa atitude, a gente está desenvolvendo essa atitude, mas essa atitude é para com quem? É para com Krishna. E quem é esse Krishna? E aí o Srimad Bhagavatam, ele vai descrever isso. Ele vai descrever exatamente isso, né? Quem é essa pessoa? E quanto mais a gente vai lendo o Srimad Bhagavatam, né, mais atrativo Krishna vai se tornando para a nossa mente. E aí é o que Srila Prabhupada fala, é o gosto superior. Você vai substituindo o desejo que você tem por histórias, por narrativas maravilhosas, e que normalmente a gente faz isso vendo televisão ou lendo livros mundanos, por querer saber sobre os passatempos da Suprema Personalidade de Deus, né? Marcelo Magalhães, Narada Muni faria uma boa dupla com Dhruva Maharaj. Na verdade, Narada Muni fez uma boa dupla com Dhruva Maharaj, né? Dhruva Maharaj é uma outra grande personalidade que era extremamente disciplinada,
e que ele queria ter um reino. Eu não vou entrar aqui muito em detalhe, mas Dhruva Maharaj ele é neto do Senhor Brahma, né? E ele aconteceu uma situação em que ele se sentiu bastante desqualificado, humilhado, né? Porque ele não era o primeiro filho, ele não era o filho mais velho do pai dele, né? Que era um Prajapati. Ele era o segundo, então assim, toda a glória era para o mais velho. E aí Dhruva Maharaj, com 5 anos de idade, ele quis, desejou não sentir mais aquilo e desejou ter um reino maior do que o seu avô, que é o Senhor Brahma. O reino do avô dele é o mundo material inteiro, né? E aí ele era muito determinado para isso e tudo, né, ávido por isso, e aí ele chama a atenção de quem? Dessa personalidade que é Narada Muni, né? Então o que Narada Muni faz? Dhruva Maharaj, ele explica que ele quer um reino maior do que ele quer um reino maior do que o seu avô, né? E aí Narada Muni fala assim, olha, vou te ensinar o processo que você vai conseguir fazer isso. Então, primeiro, ele fala assim, olha, você vai ter que, só quem pode te dar isso é Vishnu, né? Só o Senhor Supremo é que pode te dar isso. Então, Narada Muni ele vai explicando para Dhruva Maharaj, e ele vai descrevendo como é que é a pessoa suprema. Ele vai descrevendo, olha, você vai meditar assim, ele com olhos de lótus, a pele dele é escura, e ele está com roupas amarelas, e aí ele vai descrevendo isso tudo para Dhruva Maharaj. Então, ele vai mostrando para Dhruva Maharaj em quem ele tem que meditar, né? Em quem ele tem que meditar. Narada Muni, na vida anterior, ele não tinha muito claro isso. Ele teve claro isso depois no processo. Mas Narada Muni aqui, ele está descrevendo para Dhruva Maharaj. Então você vai meditar em Vishnu. Quem é Vishnu? Como ele é? E aí você vai falar o seguinte mantra: Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então Dhruva Maharaj, ele também era muito determinado como Narada Muni, né? E isso foi a mãe de Dhruva que aconselhou a buscar Krishna na floresta, exatamente. Aí Narada Muni aparece, exatamente. E aí ele era muito determinado assim, né? Então ele faz todo esse processo, né? Mas assim, no fundo, o impulso de Dhruva Maharaj era para karma, é karma yoga. O que ele queria era desfrute material, ele queria ter poder. Mas Narada Muni faz o quê? Olha, tudo bem, você vai ter o que você quer. Mas Narada Muni, ele sempre age assim para, como ele é muito misericordioso, ele faz sempre as pessoas para elas irem para Bhakti. Então, Dhruva Maharaj, ele estava na verdade praticando ali devoção a Krishna. Era Bhakti Yoga, né? Era Bhakti Yoga. Tanto que quando Vishnu se manifesta diante dele, né, Dhruva fala a famosa frase, né? Na verdade, o que eu queria, que Vishnu pergunta para ele, o que você quer? E aí ele fala, na verdade, o que eu queria era um caco, como cacos de vidro. Mas agora que eu vi a joia preciosa, o diamante, eu não desejo mais isso, né? Por quê? Porque Bhakti purificou o coração dele, purificou completamente o coração dele, e aí ele não queria mais coisas que são temporárias, ele só queria o Senhor Supremo. Aí ele obteve, né? Ou seja, ele mirou no que viu, acertou no que não viu, né? Essa a misericórdia de Narada Muni, né? Então, porque Narada Muni percebe ali algumas qualidades em Dhruva Maharaj que ele tinha também. Então, Bhakti ela é auto-manifesta, né? Bhakti ela não depende
de você ter praticado boas ações, de você ter feito caridade, de você ser uma pessoa boa. Não depende nada disso. Bhakti é completamente independente. Completamente independente. Bhakti ela pode se manifestar por uma pessoa completamente caída, uma pessoa que não tem qualificação nenhuma. Como nós, por exemplo, né? Somos perto dessas grandes personalidades, nós somos pessoas completamente ordinárias, né? Porém, essas boas qualidades, como o Dhruva Maharaj demonstrou, elas atraem as pessoas que dão bhakti, que são os devotos. Então, um devoto, ele acaba ficando atraído, né, por essas boas qualidades das pessoas. Então, ele olha e fala assim, olha, aquele ali, eu acho que se eu der bhakti para ele vai longe. Né? E é isso. Então o Srimad Bhagavatam, né, ele é a descrição de quem é o Senhor Supremo, né, para a gente se atrair. E aí tem o terceiro livro, que é um pós-graduado, né, que é o Chaitanya Charitamrita, né, que é a biografia de Sri Chaitanya Mahaprabhu, né, é a biografia de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Então, na biografia de Sri Chaitanya Mahaprabhu, aí é o como agora eu tenho um comportamento correto, eu sei quem é Deus, agora como que eu chego a Ele? Aí é esse Chaitanya Mahaprabhu e seus associados que vão mostrar como é que, qual é o processo que a gente tem que fazer, que é o processo do cantar do Mahamantra Hare Krishna, né? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, né? Exatamente, Prabhupada Vyoma, o Bhakti só pode ser obtida pelo devoto. Krishna, ele não outorga Bhakti. Ele raramente ele outorga Bhakti diretamente para alguém. Quem outorga Bhakti é o devoto, né? É o devoto. E esse devoto é Shrimati Radharani. Shrimati Radharani, ela sabe que o que mais dá prazer para Krishna é o relacionamento que ele tem com seus devotos. Então, Shrimati Radharani, e o que dá muito prazer para Krishna é quando uma alma espiritual ela está desgarrada de Krishna, ela volta à sua posição original, à sua natureza intrínseca, né, que é adorar Krishna, e isso dá muito prazer para Krishna, né? Então, Shrimati Radharani, ela distribui isso, ela tenta distribuir Bhakti o máximo possível. Como que ela faz isso? Através do mestre espiritual, através de Srila Prabhupada, por exemplo, que distribuiu o Bhakti nos países ocidentais, onde a gente não tinha a menor ideia do que era Bhakti, né? Então é isso. Muito obrigado aí, Marcelo Magalhães. Vamos ler ali, se alguém tiver alguma pergunta. Marcelo Magalhães, Sundarang, minha irmã, Hare Krishna. Marcos Hanuman, Haribo. Prabhupada Vyoma, Schiller Jakubowicz. Ah, sim. É que eu não lembro agora o nome espiritual da senhora. A senhora é a esposa do Madana Mohana, né? Hare Krishna. Muito obrigado. Brahma não criou Shiva, né? Na verdade, assim, tem uma manifestação, se manifesta a partir de Brahma, mas quem cria é o próprio Vishnu, tá? Ele é uma expansão de Vishnu, né? Isso, Mãe Chama Sundara, minhas reverências, Mãe Chama Sundara, Hare Krishna. Então, eu vou me despedindo aqui. Eu queria agradecer aos devotos do Rio de Janeiro. Eu me considero como membro da congregação do Rio de Janeiro, porque eu estou aqui em Petrópolis, mas assim, a nossa referência é sempre o Templo do Rio. Eu tenho muita dificuldade de ir ao Rio, mas assim, eu estou sempre pensando nas deidades Jagannatha, Baladeva, Subhadra. E eu gostaria de agradecer o Prabhupada Vyoma pelo convite de dar essa aula. Esse daqui é um yagya fantástico. A gente está lendo o Srimad Bhagavatam há muito tempo, né? Desde o começo da pandemia. Prabhupada Vyoma estabeleceu esse programa e a gente já está no terceiro canto, né? E eu gostaria de lembrar a todos que existe uma campanha que tem sido feita para poder fazer arrecadação
para poder fazer a reforma do templo do Senhor Jagannatha, né? Então, aqueles que puderem ajudar, fazendo contribuições financeiras, divulgando, por favor, procurem a Krishnamai, o Prabhu Goura, que é o presidente do templo atual, e os membros da congregação do Rio de Janeiro, né? Sundaranga está dizendo que no dia 14 do 7, vamos ver que dia da semana que é. Dia 14 do 7 é um domingo, vai ter o Snana Yatra, né? Que é uma cerimônia que vai acontecer no templo e está todo mundo convidado, tá? E no dia, se eu não me engano, isso, no dia 28 de julho, no dia 28 de julho desse mês, nós teremos o nosso Ratha Yatra, né? Então, quando o Senhor Supremo Jagannatha, ele vai passear ali na orla do Leblon, né? Então nós vamos fazer um grande festival, estão todos convidados, né? É muito importante ir, porque é uma oportunidade única que nós temos de estar ali no secto de Jagannatha. Então, todas as glórias de Srila Prabhupada. Hare Krishna.